Essa turma já me conhece, já estamos aqui, nos encontramos alguma vez. Eu vou pedir para que ele oriente vocês a que as pessoas sentem duplas. Eu sugiro aqueles que forem marido e mulher, irmão e irmã, aproveite a oportunidade para dar uma desgrudadinha, sentar com outra pessoa sentar com ela, certo? Porque mais lá na frente um pouco, eu vou trazer algumas questões, algumas coisas, e aí eu vou dar um tempo para que vocês conversem, por isso que eu preciso de duplas. Não dá para ser 3, nem para ser 4, é dupla de 2. Vamos lá. Trabalho e progresso. Pronto. Nosso tema hoje é trabalho e progresso. E eu perguntei até se era eu, porque na minha cabeça a sequência dessa aula era mais para trás, e não logo agora, após a reunião mediúnica. Mas, falando-se em trabalho e progresso, o que é que vocês imaginam? Qual seria... os vídeos só são disponibilizados depois da aula, né? Ó. O que é que vocês trazem na cabeça? Estou perguntando se é depois, porque tem... No período da pandemia, nós geramos vários vídeos, né? Que são as aulas mais compactas, em torno de 1 hora. E aí, os outros ciclos a gente faz diferente. A gente disponibiliza o vídeo antes da aula. E na hora da aula é uma discussão, um bate-papo envolvendo esses assuntos. Aqui eles passam o vídeo para vocês depois da aula. Eu sugiro que depois assistam, porque às vezes tem alguns detalhes que talvez estejam mais no vídeo, porque seguindo o perfil que eu tenho feito quando eu estou com vocês, ou qualquer outra turma, eu gosto de um contexto, de uma certa praticidade, do colocar aquilo no cotidiano. Então, dê uma olhada, veja, tem vídeos não só meu, mas talvez de outros também, certo? Que mais de uma pessoa gravou o vídeo de aulas, né? Para a gente ir. Então, comecemos pelo aquilo que eu estava perguntando, né? Afinal, o que é que vocês imaginam? Trabalho e progresso. O que é que vai rolar hoje? Um de cada vez. Eu sei que teve a mediúnica aí, então um de cada vez. E aí? Como alguns nos assistem pela internet, eu preciso da participação de vocês aí nesse negócio. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Aí, para mim, depende. Se você fala de trabalho aqui do plano físico ou do trabalho do plano espiritual. E a questão do progresso é a questão relacionada a esse trabalho, acho que até aos dois, e o merecimento desse progresso na sua evolução. Basicamente é o que eu penso assim do título. Deixa eu só tentar entender. Chegou minha amiga? Ótimo. A candidata daqui da frente, maravilha. Ó, meu coração, ó. Boa noite. Não, eu vou querer voltar ele ainda. É o seguinte: qual a distinção que você faz entre o trabalho dos espíritos e o nosso? Não. Deixa ela respirar, pelo menos, né? Que você falou de trabalho falando do lado de lá, e diferente que seria do lado de cá, foi o que eu entendi. Né? Porque o trabalho da matéria é nosso trabalho cotidiano, médico, engenheiro, essas coisas. E o trabalho espiritual pode se dar também na matéria ou também do lado espiritual. E é um outro tipo de trabalho que também gera progresso. Né? Então, vamos lá. No lado de lá, deve ter construtores. Do lado de lá, deve ter cuidadores. Do lado de lá, deve ter pessoas que são cuidadoras, né? Não cuidadora da pessoa e cuidadores do ambiente, como fique. Então, nós não vamos ter uma igualdade de alocações profissionais, mas vamos ter uma similitude, certo, de atividade. Porque lá é um espelho do outro. É o que nos dizem os espíritos, né? Não, meu amigo ali atrás. Boa noite. O trabalho é uma etapa da evolução do espírito. Então, nós encarnamos para trabalhar e evoluir, seja ele um trabalho, seja o ganho financeiro, mas não pode ser só visto dessa forma.
Tem que ser um trabalho que te traga uma evolução. Se não trabalhássemos aqui nesse mundo, viveríamos em forma de boêmios, né, barbares, e não iríamos para lugar nenhum com a evolução. Assim como os espíritos também trabalham, não só aqui no plano, no sistema que nós vivemos, mas em outros locais mais evoluídos, eles também trabalham. Então, assim, o trabalho faz parte da evolução do espírito, seja ele do encarnado ou do desencarnado. Quando a gente olha os relatos das agregações espirituais, quase na sua totalidade, são muito similares aqui. Se você for olhar, é a mesma coisa. Tá? Não aparece nenhuma coisa assim muito diferente, não. Pode rolar um bônus horas em vez de um dinheirinho, mas coisas muito parecidas. Por quê? Porque há esse paralelismo, né, entre aí os dois mundos. Tem uma pergunta que eu quero fazer depois, mas deixa as 4 pessoas perguntarem, que aí eu volto com você e ver se o pessoal amarra aí junto. Ela ali agora. Eu acho que a diferença no trabalho aqui, né, da matéria, não importa muito quem você é, mas o que você gera de valor para o outro, para as outras pessoas. Você é remunerado se você inventar ou criar ou gerar valor para outras pessoas. Às vezes você leva meia hora criando alguma coisa, para você é muito fácil, mas todo mundo gosta, todo mundo compra e você é remunerado por isso. Já no plano espiritual, já é uma coisa mais centrada em você. Você precisa gerar valor para você mesmo, você precisa se melhorar para ser remunerado. E a remuneração seria a evolução, seria você alcançar outros patamares evolutivos. Eu penso assim. Se a gente for olhar as descrições dessas agregações espirituais fora, é muito similar aqui. Muito similar. Não há diferença porque foi para o outro lado. Temos agregações espirituais tão, ainda grosseiras, como grupos de marginais, certo? Temos agregações espirituais um pouco mais elevadas, mas em todas elas há uma questão de resposta ao coletivo. Porque o que eu estou exprimindo da sua fala é que o trabalho aqui ele é quantificado pelo nível de resposta que o coletivo dá ao seu trabalho. E lá não é o coletivo, é de você para você. A ideia é que o de você para você é algo que independe de estar aqui ou de estar lá, porque toda a coletividade vai tender a lhe cobrar alguma coisa, a valorizar em você alguma coisa. A questão é se as suas escolhas são verdadeiramente... Eu estou falando com ela, mas todos nós, viu? É que eu pego só o gancho para a gente poder trazer algo aí a mais. É preciso você responder se as suas escolhas são suas escolhas ou se as suas escolhas estão a atender às aspirações, as aspirações familiares, as aspirações culturais, as aspirações sociais, porque é justamente isso que começa a trazer um senso de auto-pertencimento. E isso tem que ser construído. Isso não é dado, isso não é um milagre, isso não é misericórdia, é um trabalho que se constrói. E, lógico, se eu, quando estou lá, construo isso, quando eu volto para cá, minha vida vai ser marcada pelo que eu construí, pelo que eu agreguei. Se eu aqui construo isso, quando eu vou para lá, minha vida lá também é marcada pela mesma coisa. Ou seja, a tarefa de se autoconstruir, buscando criar uma linha de proposição positiva entre o individual e o coletivo, é uma tarefa de todos nós na execução do grande trabalho evolutivo, que é da capacidade de manter, tornar produtiva, profícua as relações interpessoais, tanto de um lado como do outro lado. Boa noite, gente. Você fez uma pergunta inicial, eu queria saber, você fez alguma pergunta? É a relação pelo que eu entendi, a diferença entre o trabalho aqui e lá? A pergunta que eu fiz é trabalho e progresso. O que é que se entende por isso? Calma, mulher, peraí. Aí, o que foi que uma das respostas disse o seguinte, falando sobre trabalho, que havia uma diferença de trabalho. O trabalho aqui e o trabalho lá. Que eu entendo da mesma maneira que ela estava colocando. É que, em teoria, o trabalho espiritual seria um trabalho mais voltado para esse crescimento interno, e o trabalho aqui mais no comum, certo? Falando o que eu extraí para estar comentando, não exatamente que cada um fez sua construção mental naquilo. Aí, a partir desse comentário que eu fiz, um comentário com quem fez, a outra pessoa trouxe também essa visão entre aqui e lá. E que eu acho interessante para que a gente possa ir construindo o que é, de fato, esse contexto de progresso, de evolução,
e de trabalho. Primeiro, assim, quase que eu não vinha hoje, mas assim, quando eu vi assim, Fernando, eu disse, eu tenho que estar lá, né? Vou Quando ficar eu vi, inchado agora. quando eu vi, isso aqui é uma terapia. Aí depois, quando eu vi trabalho, relação, espiritualidade, trabalho, eu digo mais um motivo para eu estar lá. Então, assim, é quase um depoimento que eu vou dar, porque assim, eu sempre trabalhei, gostei do meu trabalho, mas para mim trabalho tinha uma relação com a remuneração, com o dinheiro. Então falou, vai ser pago, eu faço qualquer coisa, entre aspas. Quase. Tem que botar as aspas, mas né? vamos para frente. Então, assim, qualquer trabalho é digno, é remunerado, eu quero o dinheiro. E aí eu sempre pensei assim, para consumir, é muito ligado ao material, ao consumismo, mais nova, mas sempre trabalhei com muita dedicação naquilo que eu fazia. Mas eu sempre disse assim, eu sou professora, aqui eu acho que a maioria já sabe, e eu disse, eu nunca vou ser professora. Eu nunca vou ser professora. Antes de ser professora. Antes de ser professora. E desde os meus 18 anos que tudo me leva a toda atividade a ensinar. E aí eu comecei com reforço, depois eu fui trabalhar numa empresa que era com reforços e cursos, depois eu fiz eu olhei assim e disse assim, nunca vou fazer pedagogia, era menos concorrida, da Federal 7%, eu digo, nunca vou fazer. E aí a empresa precisava de pedagogo, eu digo, fui fazer. Vai eu para a pedagogia. Vou eu. Depois, eu disse assim, mas o trabalho que eu faço é alternativo entre as escolas e os alunos. Eu estou no meio termo. Então, é uma coisa alternativa. Vou ficar rica. Minha pretensão era ficar rica. Tanto que nem carteira assinada eu tinha. 12 anos sem carteira assinada. Olha a situação. Peão de carteira Pois assinada não fica rico. Pois é, mas eu dizia assim que eu ia ficar rica, não precisava da carteira assinada e vamos lá. Ia multiplicar aquilo ali. E aí, depois eu cansei daquela situação, vi que não levaria a lugar nenhum, disse, vou estudar, eu tenho que ficar trancada numa sala. Eu queria ser psicóloga ou contadora. Eu disse, meu trabalho é trancadinha, numa sala, no administrativo, longe de tudo, de todos. Aí, quando vou fazer um curso para estudar para o INSS, o que aparece? Isso eu já estava trabalhando como EAD da Unijorge, não me pergunte como eu fui parar lá. Depois, vem um concurso para professor do município. Olha o concurso aí, eu digo, não vou fazer, eu estou estudando para o INSS. Aí uma amiga, não, rapaz, a gente faz, temporário, não sei o que, fiz. Onde eu estou até hoje? Na rede. Eu disse, eu não trabalho em sala de aula, não trabalho com menino pequeno, não trabalho em escola pública. Onde eu estou? No meio. Aí eu aprendi, nunca use a palavra nunca. Né? Não, pois é, tirei. Tudo me levava. Eu corria para o outro lado e tudo me levava. Mas, enfim, eu disse assim, eu tenho que ir. Mas eu fazia as coisas com muita dedicação. Independente de ter o dinheiro, a remuneração, eu fazia com muita dedicação e gostava, prazeroso. Era prazeroso aquela relação com o outro, com a troca. Né? E aí, o que é que acontece? Só que eu pensava, ou ficar rica, ou parar de trabalhar. Né? Quando é que eu me aposentar? Dos dois, um. Ou rica ou aposentada. E ter dinheiro para ter uma vida boa. Depois, estudando espiritismo, olha que eu estudo um pouquinho, há um tempinho, mas assim, aprofundando nas discussões, lendo os livros de André Luiz, a felicidade é servir. A felicidade é trabalhar. E que você não vai parar de trabalhar o resto da vida. Que Deus fez todo mundo e todo mundo tem sua função para o equilíbrio de tudo. E aí, quanto mais você serve ao outro, quanto mais você serve ao outro, você está se servindo e você está evoluindo e você está crescendo. Quando eu vi aquilo, eu entrei em choque. Surtei. Eu disse, meu Deus, para que eu me aposentar, eu não vou estar sendo útil, né? Não estou produzindo aqui, nessa encarnação. E depois, liguei a relação trabalho mesmo formal, à produção, à produtividade do servir. E depois a questão de, quer dizer, quando eu morrer, eu vou continuar trabalhando. Eu pensei que eu já estava garantindo meu lugarzinho no céu. E aí então, vou me conformar logo, que eu não vou parar de trabalhar o resto da vida. Vamos para o epílogo dessa história. E disseram que a felicidade é eterna, quanto mais você evolui, mais você trabalha. E você mais serve, você é feliz. Então, eu vi, lendo os livros de André Luiz, eu vi a relação dos dois lados. Eu acredito que não tenha diferença
entre os dois tipos de trabalho. Todos têm uma função dentro dessa relação dos encarnados, dos desencarnados, que tudo faz parte de manter uma ordem, um equilíbrio. Inclusive, quando você diz assim, eu estou com um encosto que não é o encosto obsessor, para fazer aquilo, ele tem autorização. Ele tem uma autorização. Então, todos que passam por tudo estão exercendo uma função, de alguma forma, nessa relação. E tem a questão da doação. Eu vou pegar da sua fala para fazer o seguinte. É natural nós fazermos uma construção que baseia-se no coletivo, certo? É útil, não estou dizendo que ela não é útil. Só que o desafio que eu faço é eu sair um pouco dessa proposição de que o ambiente me determina. Se eu estou aqui, o trabalho e tudo, aqui me determina. Por isso, aqui melhor. Se eu estou no outro lugar melhor, o ambiente me determina. Por isso, lá melhor. A proposição que eu faço é a seguinte. Saia do coletivo. E eu, entendendo tudo isso, que qualquer um de vocês abrir o Google, pegar os livros de André, João, Manuel, Joaquim, vão falar bastante sobre isso. Que o que se deve, o que a sociedade, o que as pessoas, o que isso, o que aquilo. A proposição que eu faço é a seguinte, pare um pouquinho e diga. O que para mim seria progresso? Para mim. Não estou falando nós, a gente, o que para mim seria progresso. Qual a finalidade do trabalho nessa proposição de progresso que eu trouxe para mim? Tá? Depois, olhando isso, perguntando, utilizando de outra coisa fantástica. Toda vez que você vai para um lado e a vida lhe leva por outro, ela está lhe dizendo que você precisa calibrar a ótica. Porque o que é calibrar a ótica? Há uma diferença entre o que o espírito planeja e o que o personagem quer fazer. E, lógico, naturalíssimo o personagem agir assim, porque ele não sabe. Ele não sabe. Não vamos colocar os dois como opositores, não. E qual a necessidade ainda do não saber? É porque tudo quando é programadinho é um autômato. Qual é a coisa fantástica do humano? Certo? É justamente a possibilidade de criar rotas, certo? Inimagináveis. E chegar ao mesmo lugar onde você achava que só havia uma rota. Então, quando eu começo a fazer esse tipo de olhar, eu começo a sair da configuração da sociedade como um obstáculo, como algo que me atrela, como algo que me impulsiona. Eu passo a começar a compreender que a visão do espírito como senhor da sua própria vida é a visão na qual eu me coloco, não como sendo resultado do meio, mas como sendo transformador daquele meio. Então, por isso que eu já não falo nós assim, eu assim. E o nós é como está andando, mas eu tenho a plena consciência de que os meus passos vão por aqui, ou por ali, ou por lá. Que consciência é essa que eu estou falando? A integração, quer dizer, a percepção, a compreensão e a integração do que seria a sua designação pessoal. Ou seja, qual o sentido, o significado dessa sua existência. Porque, então, progresso e trabalho vão estar anelados a isso. Por que é que eu não sei o que eu, espírito, programei? Porque o que eu, espírito, programei está dentro da contextualização de minha designação pessoal. E aí, tudo que eu vou vivenciar, certo, vai corroborar de alguma forma para isso. Por isso, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Mas eu quebrei a cara, deu tudo errado, eu me machuquei. Nada mais de que tomar consciência de onde você verdadeiramente estava. Você se colocava em um patamar, em um lugar que era diferente. E o que é que a vida faz? Velhinho, acorda aí que o gás, a bola não é essa toda. Baixa um pouquinho.
E aí vamos tomando consciência para poder construir essa trajetória de trabalho e progresso, agora dentro de uma ótica mais consciente do que é atrelar o personagem, certo? Alinhar o personagem aos interesses do espírito, que é o que eu quero costurar durante essa aula. Meu amigo ali, para depois eu fazer dar uma continuada por aqui. Diga aí. Para mim, trabalho gera habilidades e conhecimentos que geram evolução ou progresso, né? Independente do trabalho ser aqui ou lá, né? ou de ter uma remuneração financeira ou não. Então, para mim, hoje, trabalho é conhecimento, habilidade para gerar evolução. Se isso tiver junto, né, com o que foi programado para essa existência, que é a escolha que a gente pode fazer, né, e não aquela que as pessoas fazem por nós, eu acho que melhor ainda. Eu acho que isso só é mais aproveitado. Pronto. Deixa eu pegar uma outra pesca aí. A diferença entre as escolhas que fazem por nós e a que nós podemos fazer. Não dá para distinguir isto enquanto eu não sou capaz de perceber essas diferenças. Qual é o momento de fazer isso? Na hora que isso bater na teia, certo? Então, balançou, é a hora de se perguntar. Por quê? Porque é natural que, por exemplo, se eu quisesse vir pelado para aqui, dava para vir? Não, porque eu tenho que corresponder a algumas normatizações, certo? Para que determinados aspectos aconteçam. Então, a questão não é o meio não me influencia, a questão é, nesta relação, quanto eu estou consciente, quanto eu faço escolhas, permitindo uma convivência com os demais, mas sem estar sendo infiel comigo mesmo. É esta relação, mais ou menos, que a gente começa a estabelecer e traz um nível de maturidade significativo. Nesse slidezinho, eu trouxe aquela mãozinha ali em cima, né? Porque quando se fala de trabalho, uma das coisas é o trabalho para adquirir o nosso sustento, né? E aquela mãozinha ali traz como símbolo que eu trago do movimento sindical. Ou seja, na verdade, se eu tirar o nome sindical, porque às vezes o negócio está tão... que sindical parece político, parece... Ou seja, aquilo ali para mim representa o movimento das pessoas se unirem em prol de um interesse comum. Que aí esse interesse está ligado às condições de trabalho. Então, isso é que fez com que, quando o patrão vinha conversar comigo, era ele, todo-poderoso, e eu, sem voz. No momento que passaram a se reunir e buscaram a fala conjunta, essa relação se tornou mais proporcional e não tão desproporcional. E, para mim, qual é o grande valor disso? Entender que as nossas aquisições são feitas dentro de uma comuna, de um coletivo, e não só individualmente. Mas você disse que vocês têm que se autodeterminar, sim, mas eu tenho que me autodeterminar. Aonde que eu falei daquela questão é que eu tenho que seguir uma ética. Essa ética me traz uma coerência entre o meu pensar, o meu sentir e o meu agir, em coerência comigo e com a humanidade. Tá? E aí, vamos ter, antes da humanidade, que é todo esse nosso globo, que a gente conhece, as agregações às quais eu pertenço, que o olhar para essas agregações tem que estar abaixo do olhar do humano como um todo. E aí, então, eu começo a poder balizar as minhas coisas. Então, quando eu trouxe aquela mão ali, foi nesse sentido. A ideia aonde reunir-se, buscar um olhar comum, ou pelo menos semelhante, para defender interesses comuns, ajuda nessa relação de trabalho entre a unidade, que é o próprio trabalhador, e o seu empregador. E se nós tivéssemos feito e fizéssemos esse dever de casa, ajudaríamos a fazer a mesma coisa na eleição dos nossos representantes, sejam eles qual for. Por que isso? Porque o que eu estou falando não é de estar defendendo se é empresário ou se é peão. O que eu estou falando é as pessoas aprenderem a se comunicar, discutir aspectos de interesse e buscar, então, direcionar os acontecimentos dentro desses olhares e estar sendo ali um agente fiscalizador daquilo, para que essa caminhada vá podendo se tornar melhor. Porque ao falar em progresso,
vamos estar falando da necessidade de que Deus, nos seus desígnios, não nos fez perfeito, mas perfectíveis. Volte. Por quê? Porque justamente a caminhada que vai nos transformando, nos fazendo com que a gente vá evoluindo, que vá modificando, só que esse dever de casa, a gente não aprendeu a fazer ainda. Às vezes, dentro do nosso próprio lar, existe mais discussão e disenção do que harmonia e união. Alguns confundem harmonia e união como quando todos falam a mesma língua. Não, eu acho que as diferenças são extremamente enriquecedoras. E a ideia é o aprendizado a respeitar as ideias do outro, mesmo que diferente das suas. E não deixar com que as diferenças criem separação. É aprender a utilizar as diferenças em prol daquela comuna. Se aprendêssemos isso dentro de casa, se exercitássemos isso no nosso trabalho, porque, veja, é o local onde nós passamos a maior parte do nosso dia ativo. Se nós aprendêssemos isso, iríamos modificar essa sociedade. Contudo, como nós ainda delegamos a terceiros fazer essa modificação, esperamos que Jesus baixe, certo? Chico Xavier apareça, Buda, um presidente que faça tudo diferente. Nós ficamos ainda nessa expectativa, e aí nós ficamos muito na colocação do nós, sem trazer para a colocação do eu. E sem trazer para a colocação do eu, a questão do olhar de progresso fica um tanto quanto amputada. Porque, para mim, a visão do progresso não é o que eu falo do que o outro não adquiriu. É quando eu olho para o que eu já adquiri. Porque eu preciso de uma base. Eu não sou afeito àquela história de falar só do que me falta. Eu preciso falar do que eu tenho. E, a partir do que eu tenho, o que é que ainda me falta? Para que, a partir desta base, eu possa construir. E aí, e os outros, eu vejo questões no outro. E quando eu vejo questões no outro, meu primeiro movimento é olhar aquilo para comigo. Então, eu vejo o chefe lá, que ele é o dono da empresa, que não dá aumento. O chefe que não dá possibilidade de ascensão na carreira. E eu reclamo de tudo isso. E aí, onde é que eu quero tirar do discurso para fora? E eu, com minha empregada doméstica, como é que eu faço? Eu busco instruí-la, ou eu sou daqueles, se eu ensinar e eu instruir, eu estou criando cobra para me morder. Porque se é assim, você está fazendo igual ao seu patrão, ou qualquer outro que esteja acima de você. Tá? Se você olha para essa situação e você começa a te perguntar o quê? Qual é o meu compromisso com isso? Aí começa a mudar. Não, mas eu pago meu salário à minha empregada, ela fez uma infecção, vai precisar de um desses antibióticos, valor R$350. A criatura ganha um salário mínimo. E aí você diz o quê? Não, eu já pago a ela que se vire, divida no cartão dela, ou faça outra coisa. Então, da mesma maneira, é que você é tratado pelo seu patrão, você é tratado por quem gere. Então, é fácil fazer um discurso para fora, sem olhar como você está. Não, mas eu não tenho empregada doméstica. Tá, como é que você trata o seu porteiro? Tá? Quando se discute do condomínio, aquela situação de dar aquela cestinha do Natal, fazer alguma coisa pela criatura, como é que você se coloca? Então, são esses aspectos que, para mim, começam a revelar, onde eu faço o convite de sair da colocação do externo para partir para a colocação no interno. Tá? Então, por que isso? Porque você vai aprender o grande exercício de trabalho e progresso, que é o sacrifício, ou seja, o sacro ofício, de enxergando a você mesmo, propor o que você vai precisar fazer para que o de hoje torne-se diferente amanhã, e esse diferente seja melhor do que é hoje. Mais uma pessoa falando que eu tenho que retomar, depois eu dou a palavra de novo. Ali. Boa noite. Uma pergunta que eu queria fazer. Na hora que você botou esse slide, eu percebi a mão, tá certo? E isso me chamou a atenção. Não tão positivamente, porque talvez eu tenha uma visão do labor um tanto quanto diferente da sua. Com todo respeito, por favor. Agora, entenda uma coisa. Por que não colocamos uma mão muito mais trabalhando de fato? E sim uma mão, porque isso me parece trabalho. Parece muito mais uma reivindicação do que de fato trabalho. Para mim, me soa isso. Entendeu? Então, por exemplo, por que não colocamos uma mão trabalhando de fato?
Talvez eu tenha uma noção de trabalho um tanto quanto diferente. Por favor, não quero criar polêmica. Eu vou falar. Continue, complemente, então. Desculpa. Maria Fernanda, uma resposta. Na história da humanidade, a gente passou por várias etapas, né? Temos o hábito de dizer, nossa, mas antigamente era muito melhor. Não, não era melhor. Antigamente se esquartejavam pessoas, antigamente as pessoas tinham escravos. Há 70 anos atrás se matou 6 milhões de pessoas em câmaras de gás. Semana passada se matou um homem pobre na estrada, em Sergipe, dentro de uma câmara de gás também. Então, assim, a gente vai evoluindo na ideia. Né? Nós somos a humanidade, somos capazes de qualquer baixeza, se não nos são apresentadas as ideias. Hoje nós não temos escravos, porque nós sabemos que isso é proibido por lei, é completamente condenável, mas há 20 anos atrás alguém tinha uma menina que trouxe do interior e dizia, você é da família, Júlia. E não era, porque da família você bota para estudar, você não dá as roupas velhas, enfim. Temos muitas histórias por aí, não preciso enumerar. Por que a mão é fechada? Quando ele fala de uma busca, porque o patrão, aquele indivíduo que está ali vivendo naquele contexto, dentro do alto dos seus privilégios, e isso parece assim, a coisa de, esquerda, não é nada disso, eu estou falando história, né? Porque quando esses homens se unem em prol de uma causa, e aí eu também não estou entrando no mérito do sindicato, eu estou falando que quando a gente se reunir aqui e falar, estão nos tratando mal, ou se a gente disser, poxa, gente, dá para ligar o ar-condicionado, que a gente está com calor aqui, tem uma forma de ligar esse ar-condicionado, ou da gente ficar mais... São formas em que o homem se une para o bem comum. Né? Então, eu acho que essa mão representa justamente esse momento em que o homem desafia qualquer poder que seja, em conjunto, para conseguir melhoras. A humanidade, ainda no seu todo, não percebeu que o acúmulo de riqueza na mão de poucos não traz benefício. O que traz benefício são as ideias que mudam o mundo. É quando você tira a educação que estava restrita aos monges e aos nobres e dá ao povo, quando você cria mais cientistas, quando tem mais gente trabalhando na cura do câncer e mais gente trabalhando para melhorar a vida de mais gente, que é isso que a ciência, o conhecimento, a inteligência fazem. E não, na verdade, um indivíduo que acumula riqueza e vai viver ali e vai morrer e o dinheiro vai acabar e é isso. Isso fica muito claro para mim. O que eu queria falar? A gente passou por uma humanidade, por exemplo, que tinha uma monarquia absolutista lá, o rei Luís XIV, e o cara era riquíssimo e fez um palácio de ouro, e as pessoas pagavam impostos e morriam de fome. Só que a humanidade passou por um processo histórico de aprendizado e conhecimento que ela entendeu que, peraí, eu vou trabalhar para esse rei, morar numa casa de ouro, eu não ter pão para comer. Não, gente, peraí. Eu vou trabalhar 16 horas, 18 horas numa fábrica, morrer numa máquina para que esse cara ande de cartola e tenha ouro? Não, peraí, gente, não dá. Então, são esses momentos em que a sociedade se une para negociar. E eu acho que eu enxergo aí o progresso. O progresso não é o bem financeiro, não é a ostentação, embora isso esteja em voga. O progresso é quando as ideias que uma sociedade constrói vai melhorar a vida dela. Assim, pelo menos eu entendi até aí esse momento. Pessoal, quando... Não, vai um pouquinho, porque eu não... Peraí, eu vou precisar tomar um pouquinho, depois eu vou abrir em alguns... Não, calma, não, peraí, sem a mão agora. Não, sem a mão agora. Eu vou responder algo aqui, vou dar seguimento, porque alguns tópicos a gente vai retomar no segmento e vai podendo colocar. Tá? Eu acho interessante o valor de um símbolo. Como um símbolo pode representar para pessoas diferentes coisas diferentes. Mais uma vez, eu trago a mesma reflexão. Quando eu questiono um símbolo é algo de linguagem coletiva. Eu gostaria que eu fizesse um questionamento pessoal. Para mim. Porque quando eu falo do coletivo, é aquilo que eu disse, não vou repetir. Agora eu preciso para mim. Tá? Então, para mim, poderia ser tal forma, sim. E como é que isso se consubstancia da outra forma? Porque quando Hitler apareceu, não foi ele que fez o nazismo. Foi o Zeitgeist, o espírito da época, que é o que havia na cabeça das pessoas, atrai aquele espírito e configura. Quem fez Martin Luther King foi ele só? Não. Se não fosse aquele negão, era outro negão. Podia ser até eu, né? Meio negão também. Mas é o Zeitgeist que faz e coagula aquilo.
Então, eu estou descrevendo que é preciso que a gente olhe agora, se colocando no lugar. Para mim, de fato, aquela pessoa que diz eu pago o que o mercado manda, ou dar o remédio como se estivesse fazendo caridade, não evoluiu nada no sentido de despertar o que é consciência social. Eu não estou falando de politicagem, estou falando de consciência social. E ao se falar em progresso, vai se falar em consciência social. Porque quando nós tínhamos seres anucleados, que depois evoluíram para células mais complexas, formando tecidos, certo? E que então é essa reunião, que está aí, que forma, sai de uma célula, ela se agrega, forma um tecido, órgãos, e aí vai colocando, é quando então, saindo do individual, você vai para um coletivo que trabalha em conjunto. Quando se faz o grande discurso, por isso que eu não vou poder devolver agora a palavra, entre aqueles que mandam e aqueles que servem, tá? E isso dá pano para manga para a gente fazer mais coisa. Tem alguns tópicos que eu vou abrir para vocês enriquecerem mais um pouco ainda. Mas então a minha resposta para aquilo é que eu gosto daquela mão. Quando ela representa capacidade de união. É isso que eu enxergo. Outras pessoas, cada um vai enxergar de várias formas diferentes. Se é melhor fazer a união de uma forma ou de outra, eu gosto de Martin. Eu tenho um sonho. Eu gosto de Martin quando ele descreve, eu não estou defendendo a liberdade do negro, eu defendo a liberdade das pessoas. Então, eu gosto. Eu sou obrigado a ter que fazer o que todo mundo gosta? Não, eu tenho que respeitar quem não gosta, quem olha de outro jeito, quem sente de outro jeito. Então, a questão basicamente é essa. Agora, o convite feito é esse. Toda vez que eu olhar, eu preciso tirar do coletivo e dizer comigo, como eu faria. Porque, por exemplo, a ideia do empresariado, que às vezes se tem uma visão muito distorcida entre quem emprega e quem é o empregado, qual o problema? A pessoa tem uma grande habilidade para produzir, montar linha de produção, conseguir negociar. Qual o problema? A pergunta que eu trago é, quando você faz isso, o seu olhar está em conseguir seus lucros, ou você também pode fazer diferente. Não vai querer dar tudo seu para virar um novo Francisco de Assis, não, que não vai resolver nada. Agora, continue sendo empresário, onde você impulsiona o seu trabalhador a se qualificar melhor. Você impulsiona o seu trabalhador a ver que ele precisa também investir nos filhos, como? Dê bolsas de estudo para filhos. Valorize o trabalhador que coloca seus filhos na escola. Então, veja, o empregador pode ter um papel fantástico dentro desse processo. Agora pode ter um papel nefasto. Eu pago o que a sociedade paga. Tá? Não, é porque ele não é eu não boto ele nem como vilão, nem como vítima. Eu convido a fazer diferente. Porque é quando eu falo com minha empregada doméstica, certo? Então, por exemplo, quando rompeu-se alguns elementos, eu gostei de ter participado disso, que é algo que me incomodou extremamente, é porque lá atrás eu precisava de uma empregada no domingo para ir lá para casa atender os meus amigos que estão comigo tomando eu gosto de tomar um vinhozinho, e tranquilo, sempre tinha. Agora, para conseguir uma dá trabalho. Porque ela diz que vai tomar a cerveja dela, comer a carninha dela na laje, e mesmo com tudo que está aí, ele ainda consegue fazer. Então, ou seja, a relação escravagista mudou. Porque a relação escravagista não é por causa das correntes. Não são as correntes físicas, mas as mentais. Qual que, em casa, ensina a empregada doméstica a que ela tem que brigar pelos direitos dela? Ela tem carga horária de trabalho. Ela tem... Não, aí eu vou falar, só poder pular para frente, porque se eu abrir agora, a gente não vai no resto. Mas depois eu deixo vocês falar de novo. Então, precisa haver uma linha... Calma que vocês vão falar também que tem um pouquinho mais para frente. Uma linha onde a ideia de trabalho e progresso, o progresso voltando agora o progresso aonde eu vejo progresso, se nesse progresso não está estampado o meu nível de respeito pelo outro, de respeito pela vida humana, de respeito pelo trabalho do outro. Porque se ele for um limpador de fossa, ou se ele for um grande neurocirurgião, é a mesma coisa. Agora, eu vejo diferente. Ótimo, é natural. Agora, qual o trabalho que eu estou fazendo comigo para perceber que eu tenho que valorizar a pessoa que está ali? E não os rótulos que estão presentes.
Porque, senão, é lindo falar em cima dos rótulos, maravilhoso falar em cima dos rótulos. A pergunta é, o quanto o progresso que eu estou alcançando é destituir os rótulos e assumir aquilo que verdadeiramente está presente. Deixa eu dar uma caminhadinha que eu paro de novo, senão eu não consigo nem ir mais um pouco. Segundo esse princípio, tudo que existe no universo está em contínua evolução. Essa é a minha proposta de evolução. Tá? Como é que o empresário muda e evolui? Porque é um padrão diferente do proletariado. Agora, eu não sou defensor só do outro lado, não. A criatura está lá, falando de toda essa necessidade, a gente falando como se fosse um defensor, aí a criatura ganha um bônus. Aí ela vai fazer o quê? Comprar uma televisão daquela de 50 polegadas, botar no barraco, e a partir dali, todo mundo vai ter que ouvir a programação dela. Com o som lá nas alturas, porque agora ela pode comprar. Eu estou falando que o problema é dele, não, o problema é do nosso modelo social. Tá? Ele só está fazendo o que o outro também faz, só que cada um faz de um jeito. Então, ser capaz de compreender que quando nós estamos falando, então, em progresso, o que é que eu estou dizendo que cada um faz? Você vai ver que é uma coisa fantástica. Não, mas aqueles poderosos, pegue alguém, coloque como porteiro. Rapaz, o que eu vejo os porteiros do hospital fazer com os pacientes que vão lá precisando acessar, o que eu vejo os entregadores, às vezes, de medicação, da rede Nossa SUS, fazer com quem leva aquela receitinha, que às vezes rasurou por isso ou por aquilo, e que já tem um registro, porque hoje é assim, você tem registrado lá quais as medicações que você pega. Então, não tem como ser uma farsa se já está registrado. Mas a ideia é, eu sigo a norma. E o resto, dane-se. Então, é fantástico, mas é porque eu não estou falando mal da pessoa, não. É por causa disso aqui, ó. Nós começamos aí, ó, desde o Big Bang, evoluindo até agora. Tá? E o que é que acontece? Isto tudo está gravado aqui dentro. Então, para conseguirmos sair dessa condição, precisamos nos assumir, então, como herdeiros de nós mesmos. Então, eu reajo assim porque, veja que são várias encarnações se comportando da mesma forma. Da mesma forma. Então, eu preciso fazer o quê? Transformar. Mas, Fernando, o empresário de hoje vem um miserável para poder aprender. Não! Eu quero que ele venha hoje, da outra vez, e venha empresário de novo, só que com outra visão. Porque, na realidade, quem não tem a habilidade de fazer, de construir, de criar, de ir adiante, ele começa do zero e não consegue até lá em cima. Quando Jesus precisou de alguém para construir a história, ele pegou quem? Pegou quem mais perseguia, que era o Saulo. Então, foi Saulo que constrói o cristianismo. Pela tenacidade que ele tinha, por tudo aquilo que era um grande poder direcionado para o lado errado. Ele só reajustou. Agora, ele conseguiria pegar alguém que não tinha todo aquele potencial e fazer alcançar aquele potencial? Não dá. Porque isso não é mágica, isso é aos poucos. Então, a ideia é, já que somos herdeiros de nós mesmos, né, olhando para trabalho e progresso, afinal, eu consigo compreender que todos começam simples e ignorantes e vão para a situação de complexos e experientes, a partir das diversas encarnações. Quando eu consigo compreender isso, eu consigo aceitar o meu porteiro, a minha empregada doméstica, que me agride, porque acha que defender a causa dele é me agredir. Quando eu entendo isso, eu consigo pegar a minha chefa aqui de departamento, né, e eu consigo compreendê-la, mesmo sem aceitá-la, quando ela promove aqueles puxa-saco, mas não que é competente. Certo? Então, eu consigo compreender que a ignorância está na base daquilo. E como é que eu consigo modificar a ignorância sendo exemplo da diferença, que foi o que Jesus fez? Sendo a diferença. Começa onde a diferença? Em casa. Então, a célula começa em casa, aí a gente vai mudando. Porque, a partir daí, a gente vai entender que diversas dimensões existenciais, elas são contiguidades. Alguém não está hoje aqui, Fernandinho aqui, do jeitinho dele, certo? Usando carteira de estudante falsa, certo? Dando aí uma surrupiada nos impostos, fazendo isso e fazendo aquilo, e vou para o outro lado e me santifiquei porque eu morri. O desencarne não transforma ninguém. Tá? Ninguém. Então, a ideia justamente é que eu começo a perceber que há uma contiguidade nisso. Então, eu começo a plantar hoje o que eu vivo amanhã. E aí, dentro desse contexto, eu vou entender que tudo que nós chamamos de progresso são relações interpessoais. Então, como é que eu construo isso? Como é que eu estou nessa construção? E assim, também mais uma vez, eu não estou dizendo que há um certo e um errado, não. Perceba-se como está e perceba como poderia ser melhor.
Como isso poderia ser mais ético, no sentido de respeito ao outro, a mim, para que você seja o próprio aferidor de si mesmo. E não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Aonde, então, a gente pudesse pegar os tópicos da nossa aula, que é: os sistemas sociais e econômicos vigentes no mundo são obra do nível evolutivo do homem e as desigualdades existentes são sua consequência ou não? Porque é disso que vocês irão falar daqui a pouquinho, quando eu devolver o microfone para os dois lados da moeda. O trabalho é uma necessidade e sua natureza está relacionada com o nível evolutivo do ser humano. Quando a gente fala de um lado de lá e de um lado de cá, eu estou falando de um lado de cá que é inferior e de um lado de lá que é superior. É inevitável o progresso e é o único destino imutável que existe? Será? Será? Mas agora eu quero abrir de novo para pelo menos duas pessoas falarem que não falaram naquele momento. Não, já passou. Proposital, eu queria que baixasse um pouquinho o fogo. Eu ia falar sobre a mão, aquela mão esquerda levantada. Eu me lembrei da soberania negra nas Olimpíadas, aquele atleta que ganhou as Olimpíadas e levantou a mão. Uhum. E Hitler estava no estádio. É isso, eu gosto daquilo como um sinal de união, certo? Também. De que juntos somos mais do que sozinhos. Certo. Eu Era gosto isso, disso, só mas cada isso. um enxerga de um jeito. Meu amigo ali. Na verdade, eu queria contar a história do Clodovil, que corrobora bem o que você falou. Ele, quando começou a fazer sucesso na televisão, ele procurou por governanta, enfim. E aí colocou no jornal uma solicitação pedindo que viessem para fazer entrevista. E vieram várias pessoas, né? O Clodovil. Não, na verdade, parece que ele não colocou o nome dele. Só souberam, acho que na hora que ligaram ou no dia da entrevista, algo assim, não me recordo bem. Eu sei que juntou algumas boas pessoas. E aí a primeira coisa que ele falou para elas é o seguinte: olha, vocês estão aqui, o salário de governança está girando em torno de X, salvo engano era um salário mínimo na época, posso estar enganado, mas ele falou: eu só pago metade. Quem não tiver interesse pode ir embora. E parece que sobraram, acho que poucos, se não me engano, 3, alguma coisa assim. E aí, desses 3, ele fez a entrevista com eles e depois ligou para uma mulher e disse: olha, escolho você e tal. E aí aparece ele contando por que é que ele fez a escolha dela, tal, até pela condição dela, tudo mais. E aí, fazendo uma pausa, se a gente for pensar só com esse dado até agora, eu concordaria plenamente com ela. Mas olha como, a meu ver... Só um elemento. Toda vez que eu abro, tem 2 coisas que eu tento não deixar progredir. Concordar e discordar. É possível toda opinião pessoal. Porque toda vez que a gente faz uma ponte, a ponte pode ganhar entendimentos os mais diversos. Quando eu digo como eu penso, aí é tranquilo. Perfeito, me desculpe. Mas continuando, então, o raciocínio. Qual foi a virada de chave para o seu pensamento a partir desse momento? E isso entra o depoimento dela, a entrevista com o depoimento dela. Ela falou: eu cheguei lá, eu praticamente não tinha onde morar, morava numa favela, numa condição extremamente ruim. Isso me possibilitou dar uma melhorada, mas não sair da pobreza. Mas depois, esse homem transformou a minha vida. Ele me deu dignidade, ele me deu condições de saúde, tudo que uma pessoa precisa, ele me deu. E aí, quando ele morreu, ela falou: eu evoluí enquanto pessoa graças a esse homem, e hoje, enquanto governança, eu tenho um dos maiores salários do Brasil. Eu tinha um dos maiores salários do Brasil.
Então, a gente tem que parar e pensar o quanto realmente uma liderança pode ser boa ou não ser boa, porque depende muito do que essa liderança procura, do que ele pode fazer, não só pelo coletivo, como pelo individual, como foi o caso do Agora me faltou o nome do Clodovil. O que eu pego da sua história é aquilo que eu estava colocando para todos vocês, e eu estou sendo extremamente sincero, e para mim também sentado nessa cadeira. Né? É toda vez que eu faço um olhar para o todo, como é que eu me enxergo naquele todo? Tá? Para que, então, a minha retórica ela não seja só uma retórica, mas ela represente uma possibilidade com a qual eu instauro o meu viver. Tá? Por que isso para mim é importante? Porque eu só posso avalizar em mim. Porque, veja, nós tivemos aí a grande pandemia, mostrou-se que os dados, mesmo ditos científicos, gerou uma maior discussão para um lado, para o outro. Não estou dizendo nem quem estava certo, nem quem estava errado. Foi mais confusão e tudo, cada um defende seus aspectos. Então, está claro que quando eu olho para mim e falo de mim, para mim, há também possibilidade de todos esses viés, mas é onde os dados são mais verossímeis, certo? Para que a gente possa poder trazer isso. Por que isso? Porque, por exemplo, atrás da pele de um grande líder, um monte de canalha, certo? Tem por aí. Então, de fato, é uma coisa que só a própria experiência da pessoa, mas pegando o que você trouxe, é de que aí o que eu pego desses elementos é quando eu reconheço a oportunidade que me foi dada. Até aí, beleza, todos nós fazemos direitinho, certo? Todos que estão aqui. Lá fora o povo não faz, não. Mas o convite a vocês não é esse. O quanto eu estou disposto a ser para o outro o que alguém foi para mim. Tá. Daqui a pouquinho eu lhe dou de volta. Essa é que é a importância. Por quê? Porque eu acho que os sistemas sociais e econômicos que são vigentes no mundo são obra do nível evolutivo do homem e as desigualdades existentes são sua consequência. Então, na realidade, não é exatamente um modelo socialista, capitalista, comunista, isso, aquilo, outro. Não estou defendendo nenhum modelo. É o homem que faz o modelo existir. Exatamente, que é como receita de bolo, comparando grosseiramente. Você coloca lá, com a mesma receita, 5 pessoas para fazer, cada um vai dar um seu toquinho, que é natural naquilo que está sendo feito. E não estamos falando de uma pessoa, mas de uma comunidade. Então, o que eu estou buscando trazer é que, para lidar com esse primeiro tópico, eu preciso me colocar como elemento primordial desse sistema social e econômico, e não apenas como se eu fosse vítima dele. Então, eu sou assim porque eu vivo no Brasil, eu sou assim porque eu estou em tal lugar, eu sou assim porque fulano isso. Essa é a cutucada que eu dou. Aqui para ela, para eu ir... eu já estava precisando disso. É rápido. É porque desde a hora que Mabelle falou e agora também tudo que vocês falaram, não vou fazer um discurso, não. Em relação à questão do trabalho e do progresso, eu vejo muito como, depois de tudo que você falou, e pela minha experiência, do autoconhecimento, da projeção, de vivenciar aquela situação. E quando eu disse que eu caí como professora, foi algo interessantíssimo, porque assim, a escola é a nossa segunda base. Vem a família, a escola, a religião para alguns, né, a igreja, e o trabalho depois, aquele ambiente. E aquela situação que eu vivi ia de encontro com tudo que eu pensava, com tudo que eu sentia, e com toda a indiferença que eu praticava ou não enxergava à minha volta. Então, tudo isso que você falou é o eu, é o autoconhecimento, é o se enxergar, é a necessidade do progresso e da evolução individual. E se você está disposto a reconhecer isso, se conhecer, você só reconhecer... não pode apontar para mim dizendo se eu estiver disposto. Não, você não, eu. Você só pode falar para você. Eu. Então, agora eu vou precisar tomar de volta, que parte da sua fala está ali. Qual é a necessidade do trabalho, galera? Qual é a necessidade do trabalho? Qual é a necessidade do trabalho?
Qual é a segunda que vai ter ali? Junto com o limite do trabalho. Qual é a necessidade do trabalho? Rapaz, eu gosto de ser pelo chão, me sustentar, certo? Também, mas me sustentar, entendeu? Porque às vezes a gente fica com várias estrelas no céu, se olhar que está palmilhando aqui na terra, né? Tem que se sustentar, tem que pagar a escola dos filhos, tem que pensar em tudo isso, certo? Então, tem que pensar em tudo isso. Uma das finalidades do trabalho é me propiciar uma condição digna de vida. E aí vai dentro de vários elementos aí colocados. E quando eu olho dessa forma, veja como fica fácil aquele dilema que ficaria um de um lado e outro do outro. A finalidade do trabalho é me dar uma condição digna de vida. E a minha finalidade, enquanto proporcionador do trabalho, é dar ao outro uma qualidade digna de vida. Se ambos pensassem assim, nosso problema teria acabado. Teria acabado. Porque a questão é que, para mim, a condição digna, beleza, e para o outro é visto como se fosse qualquer outra coisa. Então, é a condição digna, certo? Porque, sim, essa história de um amor em uma cabana, vocês não acreditam nisso? Nada disso. Um amor em uma cabana, não. Certo? É muito romântico, lírico. Eu preciso disso. Agora, o quanto eu quero pagar por isso? Porque a gente não fala de vender a alma para o diabo? Então, alguns vendem a alma para o diabo. Porque para conseguir isto, fazem o inimaginável. Tá? Então, é essa a relação. Eu entender qual é para mim a necessidade do trabalho, para eu estar aqui olhando, qual é o limite do trabalho e... Cadê? Não. Tem apontador demais aqui. E como é que eu faço as escolhas das profissões? Por que eu estou descrevendo isso? É porque, de fato, temos uma pequena ali, uma jovem, né? Como se a minha também pudesse estar me ouvindo, né? Como é que a gente orienta os filhos para escolher uma profissão? Você, pedagoga. Se papai for juiz e mamãe for neurocirurgiã, já começa sendo escrachada por aí, certo? Você, pedagoga, e eu quero ensinar as séries básicas, certo? Aí é que vai morrer de fome. Então, a ideia que eu estou colocando é que, lógico, quando eu perguntei, quer se sustentar, quando a gente está nessa situação, né, você vai ver lá, e aí seu filho, o parente, buscando a profissão, e como é que você olha para isso? Porque aqui é legal dizer, não, é fazer isso, fazer aquilo, sim. Então, é como atrelar os aspectos aonde eu concordo, que a preponderância seja como você se sente naquilo que você faz. Mas é preciso aprender a escolher o que você faz. Se as suas escolhas são por causa dos outros, ou suas escolhas são suas. E qual é o grande problema nisso? Estamos na época do ansiolítico e do antidepressivo. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas estão a viver um vazio por estar utilizando toda a sua energia para dar vida a histórias que lhe foram impostas e não histórias que revelem seu próprio desejo, sua própria vontade. Então, aí abre esse vazio para tudo isso. Por quê? Porque há necessidade de eu olhar de maneira mais clara, porque é lindo o discurso, mas eu tenho que saber qual o limite, quais as escolhas. E aí temos que partir para uma questão prática, distribuição de renda. Então, como é que isso, como é que eu vou me colocar dentro desse contexto? Os sistemas econômicos e as desigualdades sociais. Porque tudo isso não começa no político, começa em nós. E o político é simplesmente um representante de nós, galera. Então, é poder olhar para isso, porque aí começa a mudar. Porque se eu começo a segunda pensando no sextou, certo? É complicado. Porque eu posso fazer o discurso mais lindo que eu adoro no meu trabalho, mas se eu começo na segunda esperando o sextou, ou se eu começo o dia do trabalho pensando no meu primeiro dia de férias, significa que naquele trabalho eu não tenho prazer. Porque quando eu tenho prazer e satisfação, legal que sextou, certo? Mas segundou também é legal. Então, é essa necessidade para que então possamos olhar trabalho dentro de uma ótica diferente,
aonde aquilo que vocês já comentaram, né? O leão de um lado e a lebre do outro. E ali não é uma lebre, é uma raposa, né? Que para um predador, só outro maior do que ele, certo? E aí, do lado de cá, vendo que aquilo que está lá é um reflexo de nós mesmos, aquilo que eu citei aí com a empregada doméstica, com as outras situações. E que esses sistemas, né, se baseiam na supremacia do capital sobre o trabalho humano. O capitalismo é o que tem se difundido, por mais que a gente critique, ainda é o possível, factível para nós, certo? E é o que nós estamos aí lidando com ele. O que é que eu tenho que melhorar? Eu tenho que melhorar exatamente esta criatura que tudo que constrói reflete o que ela é. Então, nossas leis refletem o que somos. E uma das questões é que quando a gente fala naquela história evoluir, né? Isso pode ser evolução também, tá? E isso aqui também, certo? Fica ali só vidrado, ou seja, das duas situações, a relação com o outro, ela desaparece, porque eu acho que toda vez que eu falo em evolução, tem que estar dando uma melhor relação a dois. Se eu não consigo uma melhor relação a 2, a 4, a 6, a 8, certo? Com a minha comuna, que eu vivo, eu não estou nessa jornada evolutiva de maneira tão clara. Porque eu fico pensando num mundo espiritual superior, achando que existe lá o que não existe aqui. E quando eu começo a construir, é que eu entendo que se aqui a minha forma de ver é essa, aonde o responsável por isso é isto aqui, eu vou chegar lá do mesmo lugar. Porque várias pessoas transformaram isso. Muitas dessas mãos levantadas surgiram como uma contestação a essa situação. Porque eu não vejo essa situação como contrária a essa situação. Eu vejo como dois miseráveis. Um porque não tem o alimento da boca e o outro que não tem o alimento da alma. Então, quando eu olho para os dois, eu tento ver que são dois esfomeados. Justamente. E o da alma, entendeu? Nossa sociedade melhorou, melhorou. Eu tenho 57, se eu voltar 50 anos atrás, o negócio era brabo, certo? Comparado com o que está agora. Então, vai sempre melhorando, não na velocidade que a gente quer, mas vai sempre melhorando. E o progresso aparece daí, pelas pessoas que começam a se sentir incomodadas nas suas zonas de conforto. Tá? Se não se sentir incomodada na zona de conforto, não sai daí. Então, um do meu modelo de instigar as nossas colocações é porque é preciso sair da zona de conforto. Senão a gente não vai, certo? Quando, por exemplo, eu olho para as colocações de tudo que a vida, eu ia para um lado e a vida me levava para o outro. E aí a minha pergunta agora, que eu já identifico isso, qual a finalidade de eu vir olhando para um lado e a vida me levar para o outro? Ou seja, eu olhar por trás do modelo. Sempre olhar por trás do modelo. Para que eu possa me identificar. Porque tinha uma finalidade naquilo. Nada na vida é sem um sentido. E aí eu começo a me enxergar melhor. E aí é fácil poder olhar para isso e se perguntar se essa problemática social é uma questão de estômago ou é uma questão de dignidade. Você lembra aquela história? Que o que é a função do trabalho? Me possibilitar uma condição de vida digna. Então, acho que a questão é muito mais dignidade. Porque na questão de estômago, eu acho que é a seguinte, deixa eu ver se é a seguinte que está aqui, que a criatura fala. Não. É na outra. Porque quando a gente descreve, isso aqui a gente faz cotidianamente. Ali é um pedinte, a gente passa do lado que não está nem aí. Agora, se toda vez que tiver um pedinte eu passar e der uma graninha para ele, eu mudo alguma coisa? Então, a pergunta é essa. Quando nós falamos em compromisso social, do que a gente está falando? Em dar esmola? Tá. Então, da cesta básica, ótimo, tem gente com fome, dê. Mas vá além disso. Para que você possa falar de progresso. A partir do trabalho que está trilhando esta encarnação. E aí,
É nesse sentido que o convite, a meu ver, para falar disso, lógico, contaminado com o construto psicoterápico, né, é que é preciso que eu busque compreender quem eu sou. Para compreender quem eu sou, eu tenho que olhar para aquele carinha, certo? E conseguir ver o seguinte, quais são as máscaras que ele usa, o que ela usa. E, a partir daí, eu consegui analisar e orientar o lidar com essas máscaras. Não é fácil estar nos dois lugares. Me colocar no lugar de quem faz, que está facilitando, de quem está sentado do outro lado. Isso só se torna possível quando eu transformo isso em um exercício contínuo. E é diferente, porque, por exemplo, eu posso falar sobre o que é se sentir discriminada por ser, negra e pobre? Não, porque eu não sou mulher, certo? Então, por mais que eu busque aproximar, sempre será uma aproximação. Porque, na condição do masculino, eu nunca vou viver exatamente o que é o feminino. Então, isso me impede de poder falar, ou discutir, ou colocar ideias, não. Mas sempre entendendo que eu não estou naquele lugar plenamente. O que é que isso traz? É a humildade, entendendo que eu não posso me colocar como aquele que tem o pleno saber sobre o que eu estou falando. Eu tenho uma ampla gama de conhecimento e eu preciso ouvir aquele do que eu estou falando. Porque, às vezes, nós queremos fazer o seguinte, como é aquela oração, vocês me ajudem assim, onde tiver guerra, que eu leve a paz. Onde eu tiver tristeza, que eu leve a alegria. Onde eu tiver, eu ia deixar a treva para a luz para o final. Mas as outras, o que eu discordo dessa oração é, por que em vez de você vir me trazer o que você quer, você não me pergunta o que é que eu preciso? Porque essa é a nossa retórica. Nós olhamos para o outro, determinamos o que o outro precisa, e eu quero levar o que ele precisa. Quando ele não me retribui como eu quero, pelo que eu estou levando, o que eu acho que ele precisa, ele não presta. Agora, eu não tive a humildade de saber o que é que você precisa. Mas eu estou levando a paz, o perdão, a luz. Sim, boa, legal. Você sabe o que é que a gente precisa? Com o que é que você está lidando? Então, é preciso isso, porque só uma posição hegemônica se coloca assim. Aí eu gosto mais da segunda parte, certo? Fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado. Porque quem está levando está querendo ser consolado, está se consolando pela sua atitude. Tá? Amar quer ser amado, porque quem está dando quer ser amado, quer ser colocado lá em cima, certo? É porque perdoando que se é perdoado, porque justamente é quando o outro não me devolve o que eu quero e eu entendo que o primeiro erro está em mim. Tá? Então, isso para mim, em uma única oração, mostra o que é você estar lidando com dois aspectos que dentro de uma perspectiva podem ser antagônicos e outra perspectiva podem ser complementares. Então, a ideia de você, então, olhar para as suas máscaras, saber como você está em cada uma dessas situações, enquanto pai, enquanto filho, enquanto empresário, frente aos seus empregados, frente a outros empresários igual a você, frente a empresários maior do que você, quando você lidar com a questão de política dentro do seu ambiente de condomínio, que é a política da relação interpessoal ali numa grande comuna, que já sai de sua casa. Como você vê isso dentro da estrutura da sua cidade, seu estado, seu país? Então, são aspectos que eu sugiro que a gente possa ver para, a partir daí, trazer esse olhar do Espírito, que, a meu ver, é o olhar que busca o contexto de uma vida digna. E aí, nesse sentido, ele é capaz de ajudar a lidar com as personas e aí, fazendo com que esse personagem possa estar alinhando as suas atitudes junto com a do Espírito. E aí, essa mão vai ganhar um significado, porque quando aquilo ali aparece, meu trabalho é uma merda, eu, para mim, estou contestando aquela mão. Porque meu trabalho, antes de mais nada, é meu sustento. Quando eu consigo respeitar aquilo como uma forma ali que me sustenta, eu busco fazer aquilo da melhor forma possível, dando o melhor de mim. E aí, então, vamos estar falando de união, e não apenas de, meu Deus, me dê sabedoria. Porque se você me der força, eu bato. Então,
o que é que eu estou trazendo nisso? A consciência. Porque, veja, se aquela mão representar força, ela vai bater em muita gente. Em muita gente. Por isso que eu gosto muito do Martin, né? Porque ele não queria uma liberdade para os negros, ele quer liberdade para o humano. Tinha diversas etnias, chineses, japoneses, que tinham seus locos. E a falta desse respeito à pessoa humana que é o principal. Então, acho que isso para mim, fica claro. Para mim, esse conjunto onde essa mão representa é trazer sabedoria. Lógico, entendendo que em alguns momentos, como minha amiga ali lembrou brilhantemente naquelas Olimpíadas, aquilo ali para mim foi fantástico. Lembrando os Panteras Negras, né, frente a a coagulação de um dos pensamentos mais nefastos, né, é da hegemonia de uma raça sobre outras, aonde não temos uma raça, todos nós somos sempre uma mistura. Né? Então, isso é, para mim, assim, muito importante. E, saindo disso, afinal, o que é que eu estou fazendo? Eu preciso reconhecer se eu estou chorando, sem rumo, e que se eu não conseguir ainda despertar. Porque a finalidade de estar aqui, seguindo, então, o que eu entendo do que o chefe aí fala, se perceber espírito, é despertar. Porque se não despertar, a gente vai ficar fazendo mais uma vez um discurso lindo para fora, seja em que bandeira for, mas não vai estar transformando nada dentro. Agora, deixa eu ver se chega, porque o que eu quero... Não, aqui a gente já falou. Não, eu volto para esse daqui a pouco. Sim, vamos lá. Vocês não estão em duplas? Eu queria que vocês conversassem um pouquinho sobre essas 3 perguntas. Qual o propósito que você percebe nessa sua encarnação a partir da ótica, pessoal, vamos lá, a partir da ótica de trabalho e progresso? É para você. Depois, qual o planejamento que você está inserido? Ou seja, todos nós estamos aqui alocados dentro dessa função. Aonde é que você se vê inserido nisso? E, por último, qual é a importância disso na sua trajetória? Deu para entender? Então, em duplas, por favor, quem não tiver os monitores, ajude aí a se alocar. E eu vou dar aí uns 10 minutinhos para vocês conversarem. Pessoal, ó, mais uma vez, o que eu estou colocando como propósito aí, né, assim, ó, o propósito da minha existência, olhando o trabalho e progresso, cada um de nós assume uma função profissional, o trabalho que não seja remunerado, mas como? Qual a função disso e o que é que significa projeto? Quanto a um propósito na minha vida, né?
Vamos ver a galera aqui agora. Aham. Tá correto aqui? Tá. 8. Eu vi muito foco no trabalho humano, eu não sei se a proposta é essa, leis naturais. E aí a gente envolveu lei humana de trabalho. Eu não sei se eu entendi nesse contexto. Aí, realmente o trabalho serve para o progresso, porque assim, eu me voltei para Sócrates, e Sócrates não trabalhava. Então, eu falo num trabalho... Então, isso que eu estou dizendo. Sócrates não trabalhava nesse trabalho, esse labor que a gente está falando hoje, atual. Mas ele deu uma grande contribuição para o progresso daquele pessoal. Não, por exemplo, o próprio trabalho de Sócrates, na época, gerava o sustento dele também. Só que era diferente do que é agora. Certo? Ele não vivia só de nada. Ali, aquele trabalho não era como bater cartão, mas era um trabalho. Ele tinha os seus aprendizes, como você poderia ter algum outro hoje. É o trabalho nesse sentido do que é que eu faço nessa minha relação de integração com a vida. Que isso que vai ser. Aí uns vão saber com tipo de... Qual a remuneração? Dinheiro, como é? Dinheiro, Na verdade, bens... ele não se preocupava com dinheiro, né? Porque o pessoal, ele passava pegando as comidas, o pessoal ia pagando por isso. Então, mas isso é uma moeda. Não é como a gente está colocando, ou seja, todo trabalho vai resistir. De família rica, menina, ele tinha herança. Pessoal, vamos lá. Vamos lá só dar um timezinho aqui. Eu já vi que o tema foi interessante, certo? Olha só. Amigos, deixa eu pegar a atenção de vocês de novo. Olha, eu pedi para que vocês conversassem um pouco sobre esses 3 tópicos, porque eu acho que esses 3 tópicos estão amarrados a algo que está naqueles 3 ciclos bem pequenininhos, não dá nem para vocês enxergarem, mas eu vou ler. A ideia é responder ao seguinte: qual é o trabalho dos meus sonhos? Eu acho que o trabalho dos meus sonhos só pode ser respondido se eu olho para isso aqui. Qual é o trabalho dos meus sonhos? Segundo essa hipótese, é aquilo que você faz para ganhar seu sustento. Porque só pode viver sem pensar no próprio sustento alguém que viva de luz, certo? Não temos isso ainda. Ah, mas eu peço aqui, um dá uma coisa, outro dá outra coisa. Aí, mas é também uma moeda para isso. É o que você faz bem e o que você, ama fazer. Como é que eu vou responder o que eu amo fazer se eu não sei qual é o propósito? Simples. Ah, mas você falou de propósito. Você não trabalha, velho. Qual é o propósito do seu trabalho, da sua profissão na sua vida? Qual é o propósito disso? Certo? Seja qual for. Qual é o propósito disso? Agora, ao que é que eu convido? É que, pessoal, silêncio, bora um pouquinho, cá pra frente. O que é que eu convido? Se eu falo de trabalho como forma de evoluir, você lembra que eu perguntei qual é a necessidade do trabalho? Eu coloquei se sustentar, pagar conta. Essa é uma etapa. Mas a sua relação de propósito com o trabalho está apenas nesse nível? Tá? Não, alguém pode estar. Para mim não existe nem o tá pior, nem o tá melhor. A sua relação com o trabalho se limita apenas a isso. Olha, Fernando, para mim essa é a mais importante. Ótimo. Não existe certo e errado. Agora, se limita só a isso, só se limita a isso. Então, a questão que vamos precisar responder é a segunda.
qual é o planejamento espiritual no qual você está inserido. Ou seja, para estar vivendo um trabalho apenas como fonte de ganho de remuneração, qual é o planejamento que você fez para essa encarnação, tendo esse trabalho como um elemento que absorve o maior tempo da sua vida e que você continua nele, aonde ele apenas lhe dá só o dinheiro do sustento? Para que eu possa estar querendo alcançar aquilo ali, é o trabalho de meus sonhos. Então, que eu possa responder qual é a importância dele. Então é o seguinte, ó, eu posso trabalhar só por dinheiro. Só por dinheiro. Qualquer profissão, digamos sendo médico, eu trabalho pelo dinheiro, certo? Perfeito. Só que para eu merecer aquele dinheiro, você vai chegar para mim com seu filho, com um problema, e você vai chegar para mim olhando para mim como se eu fosse tirar a vida dele, não ajudá-lo a restituir a vida dele, e eu vou olhar para você, vou lhe ouvir, descascar tudo que você leu no Google sobre aquilo, falar sobre tudo que você tem na sua cabeça sobre erros médicos, e eu dizer, sim, mãe, e aí? O que é que a gente vai fazer? Porque se eu gosto muito de dinheiro, eu entendo que aquilo que eu gosto muito deve ser merecido, para merecer aquilo, eu tenho que saber tratar bem quem me procura. Porque senão, o meu ter dinheiro, que eu possa dizer que era só isso, talvez tenha também nisso o desrespeito ao outro. Que eu posso maquiar de várias formas. Então, quando é instituído com base nisso, aí, paciência. O problema é que eu só penso em dinheiro? Não. O problema é que eu não respeito o outro. Então, se eu não respeito o outro, pensando só em dinheiro ou em qualquer coisa, vai ser a mesma coisa. Então, a questão não é, mas eu sou materialista, eu quero o meu salário, ótimo. E o que você busca fazer pelo seu salário? Quando você contrata a empregada, você quer o que dela? Você, quando está trabalhando para o outro, você faz o mesmo? Você dá ao outro. Não, mas eu não trabalho para ninguém. Digamos, sou funcionário público. Você é, em teoria, empregado de todos. Quando lhe procura ali, o que é que você faz? Você busca simplificar as coisas ou você busca complicar? Porque, às vezes, é uma leitura que a gente faz. Minha mulher briga muito comigo. Às vezes é assim, se eu puder complicar, para que facilitar? Exatamente, às vezes, a postura é essa. Então, a pergunta, quando a gente começa a olhar, é como é que eu encaro isso? Simples. Qual é o propósito do seu trabalho na sua vida? E que eu começo, para mim, é me sustentar. Porque sem trabalho eu não pago conta, velho. Agora, além disso, que eu enxergo a mais. E aí, nesse que eu enxergo a mais, onde vai estar o quê? O planejamento espiritual. Dá para notar que assim fica mais fácil entender propósito, sem perguntar assim, qual o propósito da minha existência? Mais simples. Porque assim, se eu colocar como propósito atender bem a todos aqueles que me procuram, independente dos que possam ou não possam pagar, porque no momento que eu aceito o emprego, eu estou aceitando as condições ali inerentes, respeitando o outro como eu gostaria de ser respeitado, seja eu um médico, ou seja eu um jardineiro, um porteiro, o que for. Porque assim, nós adoramos fazer caridade. Adoramos fazer caridade, adotar a criancinha órfã, levar a cesta básica, certo? Dar agasalhos quando cai. Agora, uma caridade simples, que modificaria toda a sociedade, nós não estamos aprendendo a fazer ainda. Seja responsável no seu trabalho. Se em vez de dar tudo isso, eu no meu trabalho eu fosse responsável. Olhasse para o meu colega, compreendendo. Se lembra aquilo? Evolução e progresso que é tão lindo. Eu sei que ele é assim, é grosso, mas é o momento dele, é a fase dele. Eu tenho que respeitá-lo desta forma. Se eu pegasse na hora que aquele que me procura ali para o meu atendimento, seja no balcão, ou seja prescrevendo lá, eu olhasse do mesmo jeito. Eu tivesse a caridade de respeitar o valor do ser humano. Eu tivesse a humildade de reconhecer os meus limites. Eu estaria fazendo a maior caridade que podia ser feita, e mais transformadora do que aquela de encontrar alguém de mãos tiradas e dar a minha esmola. Então, a pergunta que eu tenho a fazer para vocês é, afinal, após conversar sobre isso, qual é o trabalho dos seus sonhos? Qualquer uma das duplas podem responder. Qual é ou seria o trabalho dos seus sonhos?
Só não pode contar a história, não é para ela, não, é para qualquer um. Tem que ser uma resposta concisa. O trabalho dos meus sonhos, eu descobri que acabou sendo o meu. É o meu, porque me leva justamente à questão do respeito, à dignidade, ao autoconhecimento e ao conhecimento do outro e ao resgate, à condição desse outro de percebê-lo e respeitá-lo. Ok, quem mais? Ou a conversa terminou divagando para outro canto? Todos aqui trabalham. Qual é a visão do trabalho dos seus sonhos? Frente à ideia de responder a um propósito, a um significado espiritual e que tem importância para essa encarnação. Mais ninguém? Não, você vai ficar decepcionado ali, ó. Aqui, ó, fala aqui. Não, ali, ó. Tem alguém lá atrás que quer falar. Cadê? Quem é? Ah, Mabelle. Trabalho dos meus sonhos mesmo, assim, desde criança, eu queria ser atriz, famosa, super, fazer teatro, lotar os teatros e tal. Eu não consegui, então eu animo festa de criança, faço locuções, eventos assim, inclusive quem quiser me contratar, já fica uma amizade aqui. Mas é isso. Agora, qual o propósito que percebo nesta minha encarnação? Não consigo responder isso hoje, sendo muito honesta. Peraí, volta aí atrás. Eu quero o propósito no seu trabalho. O propósito da encarnação é muito complexo. Qual o propósito que você vê no seu trabalho para a sua vida? Não entendi, porque assim, eu já me vesti, por exemplo, de mamãe canguru no meu trabalho. Eu não consigo entender o propósito por trás disso. Pode. É que eu estou só deixando claro, porque não é o propósito da encarnação. Qual o propósito Sim, que você laboral, enxerga no seu né, trabalho? no meu labor, né? Essa é a minha resposta. É? Calma, ela não precisa de médium. Ela, por enquanto, tem um ali colado com ela, mas não precisa de médium. Vamos lá, ali, a minha amiga lá atrás. Rebel. Eu sou do sábado, eu venho sábado, mas como eu vou fazer uma cirurgia depois de amanhã, eu não vou poder vir sábado. Por sorte, peguei você, Fernando, hoje. Maravilha. Vou ficar mais inchada aí. Bom, eu sou costureira. Depois que eu me aposentei, precisava ganhar dinheiro. Aí fui fazer cortinas, faço cortinas. Também, igual a minha amiga ali, quem quiser, depois a gente conversa lá fora. E nessa minha profissão, o que me dá prazer realmente é poder fazer uma cortina para a empregada que disse: "Ô, dona Bel, suas cortinas são tão bonitas, eu queria uma cortina dessa." Eu fazer essa cortina e dar de presente para ela. Elas ficam tão agradecidas. Isso me dá um prazer, você não tem ideia. Eu faço cortina porque eu preciso ganhar dinheiro, que eu ainda sustento minha família, ajudo meu marido, minha filha, que precisa muito de mim ainda. Mas o meu prazer, a minha satisfação de ver a satisfação do outro. Ligar depois e dizer: "A senhora lacra, tão lindas." Entendeu? Eu tenho 79 anos, vou fazer para o ano, para o mês. E, então, isso me dá uma força, uma vitalidade que vocês não têm ideia. Quando eu falei assim, falando para todos, que eu estava destituindo a ideia de estar discutindo aqui o propósito da vida, é que, veja, no trabalho a gente passa o maior tempo que a gente está desperto, né? O resto é dormindo e no trânsito entre ida e volta. E quando eu encontro nesse trabalho um propósito, esse propósito me dá prazer. E nós somos movidos pelo prazer. Então, quando eu encontro o que me dá prazer na vida, certo? Isso tem um valor significativo. Agora, como eu sempre disse, é uma etapa. E a outra, o que advém mais além daí, aí me faz levar, como eu disse, primeiro preciso construir a base. Então, a minha base é da senhora, por exemplo, como descreveu, se ela sente prazer em entregar aquela cortina para alguém que não teria aquela condição financeira lá e ver aquela pessoa bem. E dali, é só força do hábito, força do hábito. Força do hábito.
Perdoe-me, Bel, perdoe-me, Bel. Então, a partir dali, eu vejo o seguinte, e aonde mais esse prazer pode se estender? E me leva, então, a buscar a ideia da constituição do prazer, só não naquele modelo de relação que é minha base. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar só porque foi a senhora que trouxe a fala. A senhora não, foi Bel que trouxe a fala, né? Então, ao contrário, eu vou fazer as cortinas para uma dessas milionárias aí, ou milionários, cheio de coisa, que chega falando, brigando por isso ou pelo aquilo, mas quando termina lá no final, diz, poxa, rapaz, ficou melhor do que o que eu pensei. Ou ao contrário, chega brigando com tudo aquilo, depois naquela chega e diz, rapaz, mas o negócio está difícil. Ou seja, eu fico apaixonado pela relação constituída. Então, a gente começa a criar outros horizontes quando eu enxergo, pelo menos, o que me dá base. Quando eu estou dentro de uma profissão em que eu não vejo nela um propósito, e cumprir esse propósito não me dá prazer, certo? Eu estou completamente deslocado daquelas 3 esferas que estão ali. Quem mais? Tinha alguém lá atrás que quer falar? Coçou a barba, você ia falar também? Eu vim puxar a mão assim, eu já... Olha aqui na frente, minha amiga aqui. Eu tenho a sensação que é uma coisa muito mais interna do que você está fazendo. Quando ela falou essa postura que você tem, você poderia ter em qualquer outra profissão, e eu tenho essa sensação comigo também, de que eu gosto do que eu faço, e é uma motivação interna que eu teria em qualquer outra coisa. Eu não sei explicar assim, acho que não é algo que dependa do que eu estou fazendo, é que como eu estou fazendo, você diz, eu faço com prazer, eu me dedico àquilo. Então, isso, eu acho que é uma coisa interna, independente do que você escolhe. Eu tenho essa sensação. A ideia que ela trouxe foi uma ideia fantástica. É que eu acho legal quando vocês tomam um pouquinho a palavra, discutem um pouquinho entre si e trazem de volta, porque veja só, quando eu entendo o valor de estar pleno e inteiro naquilo que eu faço, quando eu entendo o valor de eu buscar o propósito, um sentido para aquilo que eu faço, um sentido para mim, um sentido para a comuna onde eu vivo, veja que eu estou adquirindo essa habilidade. Do lado de lá, talvez não tenha festa de balão, não tenha lugar para médico, não tenha lugar para enfermeira, mas o que significa é que eu levo comigo uma semente valiosa, é a semente de pautar-se em uma autoconstrução, onde eu dando o melhor de mim, fazendo o melhor que eu posso naquilo em que eu estou, eu me sinto ali alinhavado a um propósito, que me impulsiona a uma coisa simples, ser cada dia melhor do que o que eu sou hoje. Então, se me alocar em qualquer lugar, eu ter mais trabalho para aprender uma coisa, ou para aprender outra, e o Espírito faz isso com o personagem. Pega o personagem, joga lá, certo? O negócio nas costas e diz, e aí, se vira, velho. Quando ele traz isso de dentro, ele vai brilhar onde quer que esteja. Ele vai fazer algo se construir ali, aonde quer que esteja, porque não é o ambiente que determina ele, é ele que é o elemento transformador do ambiente. Então, eu colho de sua fala esse valor, qual é o propósito que eu quero para minha função, meu trabalho, o propósito que eu quero é esse, o propósito de, independente do que haja, eu me sentir bem com o que eu faço. Mas eu não gosto, eu queria ser, eu tinha acho que uns 14 anos, né? Menino querendo fazer balé, vai dar para quê? Que não presta. Falando a linguagem da época, né? Então o quê? Porrada nele. Eu costurava as roupas de boneca de minha irmã. Homem que costura roupa de boneca, o quê? Porrada nele. Então, veja só, eu terminei sendo obrigado a reprimir o Mikhail Baryshnikov Tupiniquim, certo? E o grande estilista dentro de mim. Por quê? Porque havia uma visão na época em que distorce o quê? Vê valor na forma e não na essência. Então, da sua fala, o que eu tiro é que o propósito do meu trabalho está alinhado com a minha essência. O que faço é secundário. Hoje é o que me possibilito fazer, mas eu vou buscar, porque eu me qualifico, eu corro atrás, eu vou ter a chance de fazer outras coisas. E quem faz bem varrer uma casa, certo? Limpar um lugar,
com toda essa construção, ele também, se for um neurocirurgião, vai ser excelente. Porque a questão é o que eu trago de mim. Então, o propósito não é aquilo com que eu me envelopo, é a essência que eu trago em mim. Esse é o propósito, que aí, quando eu trago ele é capaz de transformar tudo em que eu vivo. E veja só, que quando eu trago isso, eu digo assim, ó, não adianta, porque você ajuda a empregada, ela depois lhe dá porrada. Você é honesto com o seu patrão, depois ele lhe dá rasteira. Quando eu estou inteiro comigo, não me interessa o outro. Interessa quem eu sou, porque eu não dou ao outro o direito de ter um espaço no meu psiquismo que é só meu. Que é só meu. E aí eu posso dizer, eu tenho um sonho. Como Marte falou tão brilhantemente. Quem mais? A senhora. A senhora está lá no céu, vou falar igual a Abel agora, viu? Você agora vai ser massacrado. Pode massacrar. Tá cabelo branco. Eu aceito. Pegando o gancho da coleguinha ali, que ela disse que ela não sabia em que ela ia trabalhar e ela só se bateu com isso, né, de coisa. Eu, desde os 15 anos, eu já sabia com que eu ia trabalhar, aonde eu ia trabalhar. Aí, então, quer dizer, eu já trazia isso comigo, então, meu trabalho, para mim, é excelente. Eu procuro dar o melhor de mim no meu trabalho. Só que eu acho ele um pouco injusto, porque eu trabalho na justiça. E o que é justiça para você não é para mim, porque você ganha um processo e eu perco. Então, isso me traz um pouco de, como é que eu posso dizer, não é revolta, não, é frustração, porque é isso. O que é a justiça? A justiça para você é aquela que eu ganhei meu processo, estou alegre, mas eu perdi o processo e vou ter que pagar o prejuízo, vamos lá que seja. Talvez não seja nem um prejuízo, que muitas vezes a justiça é cega mesmo. Não enxerga quem está certo. Para eu carregar isso para o trabalho, veja só, existe ganho sem perda? Todo ganho traz atrelado a si perda. O que é evolução? Eu ter maturidade para ter responsabilidade para assumir tanto os meus ganhos como as minhas perdas. Normalmente eu assumo os meus ganhos, mas eu denoto as minhas perdas a terceiros. E não existe essa realidade fantasiosa que nos é colocada como se tivesse a possibilidade de ganho sem perda. Então eu tenho que entender que todo ganho traz a sua perda e amadurecer para ser responsável a assumir tanto os ônus como o bônus. E isso me traz uma condição de trazer esse olhar que eu chamo do olhar do espírito imortal, que é o olhar que vai procurar ser um sempre no meio da multidão. Então, eu sou aquele que, enquanto as normas éticas datam de quase 12.000 anos, poucos são os que se compreendem e ainda menos os que as praticam, as compreendem e as praticam, dizem-nos os espíritos do Senhor. Ou seja, na realidade, falar uma coisa, fazer outra, compreender é uma coisa e colocar na prática outra. Que foi aquilo que todos nós aqui fomos mastigando e falando. E aí eu achei muito legal essa história de eu não estar dependendo do meio, porque aquele que tem a sua marca, ele faz com que o meio o siga. E aí, então, é onde eu acho que esse cara é 10. Certo? 10. Tá? Um arraso. Por quê? Mas foi morto pelos outros? Sim. Foi assassinada a criatura aí. Mas deixou uma marca indelével. Porque eu não gosto muito de falar de Jesus, que tem mais de 2.000 anos, parece algo que é meio piegas. Certo? Mas eu vejo aí dentro também. O que é que eu chamo de Jesus? Autodeterminação, perseverança, senso de coletividade, tá? Sem perder a sua individualidade. Então, essa para mim é a grande evolução que a proposta do trabalho traz, aonde me convida a ter uma ótica agora de que eu não sou um corpo que tem um espírito, mas entender que eu sou um espírito vivendo uma experiência no corpo. E aí, então, a forma de lidar e olhar para trabalho e progresso dentro de uma realidade espiritual, ela vai me dizer que eu vou viver bem após a morte, de acordo com o que eu tiver feito enquanto encarnado. Então, pensar no mundo de lá, sem ver que o mundo de lá é exatamente uma contiguidade com o que eu construo no mundo de cá, é algo ainda fantasioso,
porque o grande espírito de luz reconhece as suas áreas de sombra, as suas áreas de ignorância, as suas áreas ainda que necessita ir adiante. E, dentro desse princípio, o questionamento é de que, então, eu tenho que olhar trabalho e progresso, onde eu possa ver tudo isso estampado, não apenas naquilo que eu faço para ganhar meu sustento, mas trabalho como um todo. Aí eu tiro apenas do olhar do trabalho e do sustento para o que há mais, porque a sua relação com a família é um trabalho de ensinar e aprender. Com os vizinhos, idem. Com os amigos, idem. E os inimigos também. Com os desencarnados, quer queira você ou não, eles estão sempre ao seu lado. Ah, mas eu não quero ver nenhum. Vendo ou não, eles estão. Talvez percebendo facilite, certo? Mas com os afetos, porque às vezes nós vivemos em busca do afeto. O afeto é aquilo que eu quero que me carregue nos colos. O afeto é aquilo que eu quero que me dê suporte, mas eu nunca pergunto se ele precisa de suporte. Eu nunca pergunto se ele também precisa do ombro amigo. Eu só cobro dele. E eu acho que precisamos ter o trabalho de transformar os nossos afetos em parceiros e não em cabide, para nós pendurarmos as nossas necessidades. Então, para mim, o trabalho ele termina tendo uma compreensão mais extensiva, porque eu acho que isso tem que começar em alguém. Se tem de começar em alguém, começa em quem? Em vocês, em mim não. Me deixa aí ainda fazendo um monte de outras coisas, certo? Porque dessa forma, veja, eu não vou fazer isso que está aí. Escreva na louça a palavra ética. O que é que ele diz? Quem é o juiz da ética na convivência humana? Você. Então, nunca delegue a outro dizer que não está fazendo porque lhe roubaram. Porque a única pessoa capaz de lhe roubar é você mesmo. E assim, ó, sem se sentir... Eu brinco com isso, que eu vi as pessoas palestrando e cada vez eu ia me vendo mais lá para o fundo. No final, estava igual aquela Jan. Certo? Porque, na realidade, não existe um maior e um menor. A questão, basicamente, eu preciso compreender que, olha, é assim que eu vivo, é assim que eu sinto. Eu dá vontade de apertar o pescoço de alguém. Eu não aperto porque eu sei que vai ter problema, mas eu sei que dá vontade de apertar o pescoço de alguém. Porque se eu ficar vivendo aquela fantasia, eu sou bonzinho, não vai para lugar nenhum. Você faz uma proposta de um salto aonde ele vai falir, porque não tem base. Então, não há nada que seja esse ponto errado. O errado é não reconhecer onde eu estou e assumir um propósito para que me leve além, aonde eu quero chegar. E aí, então, isso acaba. E aí vamos entender que eu e os outros estamos todos conectados. E aí, dessa forma, então, o trabalho ganha um outro sentido, ganha um outro valor, ganha um outro significado. É isso que eu tinha para falar para vocês. Agora a pergunta, se tiver mais algum aí, para eu entregar para eles com folga. Aliás, tem uma coisa... Nada? Ah, peraí. Já que ele não teve, ó, que eu tive que pulá-la aqui. Cadê? Aqui. Não, essa aqui não. Essa aqui é coisa ruim. Todos nós queremos sair de um aquário para algo maior, não é isso? Agora, é possível você reconhecer aquilo que está ali? Todas as máscaras que nós usamos, certo? Porque é isso que eu falei, assumir o que é que a gente sente, tá? Porque tudo isso são máscaras. Digamos que eu sou maledicente. Isso é Fernando? Não. É uma das máscaras que Fernando usa para lidar com tudo isso que vocês descreveram, que a sociedade é desigual, que um aperta o outro, um é contra o outro. Fernando usa essa máscara. Digamos que Fernando seja, invejoso. É outra máscara. Eu só preciso aprender a usar essa máscara, porque se eu usar a inveja como elemento que me diz, rapaz, ainda vou ser igual a ela. Certo? Chega assim falando, eu vou ser igual a ela. É uma coisinha que não presta, mas eu quero ser igual a ela. Em vez de eu querer fazer o seguinte, puxar o tapete dela para que ela caia, mas eu quero me estimular, porque eu vejo ali um valor, então eu posso usar isso de maneira positiva. A minha maledicência, perfeito. Cada vez que eu falo mal de você, eu falo mal dela, eu estou descobrindo quem? A mim. Então, eu posso usar todas as máscaras que eu tenho, sem nenhum pudor, quando eu sei dar ao uso da máscara um sentido. Não é uma máscara, porque jamais... Não.
A inveja, a maledicência, qualquer outra coisa é uma máscara. Por que é uma máscara? O espírito é isso? Não. Ele usa isso sempre como uma forma de lidar, se defender, com o que ele está vivendo. Porque cada um sabe aonde lhe dói o calo. E cada um, para lidar com esse calo que dói, vai usar o quê? Algum antiparo. Então, o que eu estou chamando de máscara são esses antiparos. Então, quais são os antiparos? Sabe qual é a nossa essência? Sabe qual é a nossa essência? Ignorância. A nossa essência é ignorância. A nossa essência é ignorância. Cada vez que eu adquiro uma virtude que eu acho que está beleza, ela precisa ser atualizada. Eu estou sempre na ignorância. Não, são máscaras utilizáveis. Num nível eu uso de um jeito, no outro eu uso de outro. Porque elas não sou eu. A inveja não sou eu, a maledicência não sou eu. Certo? A benevolência não sou eu. São ferramentas de que eu, enquanto espírito, utilizo dela para viver. Então, é assim que eu sei que eu estou para além daquilo. Não. Eu disse a você que considera ignorância. Então, toda vez que eu Quando eu considero ignorância, o que é que eu vejo? Toda vez que eu estou prejudicando a mim ou aos outros, o que é que prepondera? Ignorância. Toda vez que eu estou fazendo algo que é útil a mim e aos outros, o que é que prepondera? Uma virtude. Só que isso que é virtude hoje, amanhã pode ser algo não valoroso. Eu não prendia e nem chicoteava meus escravos há 2 encarnações atrás. Eu era visto como excelente. Se eu botar minha empregada para trabalhar todo domingo, tadinho, eu vou preso. Então, atualização. Então, eu vou entender que essas formas de se conduzir, inveja, agressividade, maledicência, tudo são máscaras. É o quê? Eu me escondo por trás daquilo. Tá? Porque eu, como essência, não sou aquilo. Tudo isso são formas de você interagir. Aí, quando eu me enxergo por trás daquilo, eu aprendo a usar aquilo de uma maneira propositiva. Diga. Só corroborando mais uma vez com você, e trazendo uma vivência minha. Eu, alguns anos atrás, me percebi uma pessoa que eu tinha extrema habilidade para cativar, mas, ao mesmo tempo, quando eu queria, eu tinha uma extrema capacidade também, na mesma proporção, de afastar. E eu tinha essa capacidade de literalmente cortar laço. Era uma coisa que até a mim me impressionava, tanto para um lado quanto para o outro. E eu realmente não entendia isso. É a parte que você fala da ignorância, né? A gente usa, mas não se percebe às vezes usando, ou se percebe, mas não sabe por que é assim, por que faz isso. E num processo aí até familiar, eu, além de descobrir isso, eu percebi que isso eram máscaras e que realmente eu em si não era assim. Como eu percebi isso? Porque aí veio a parte da psicologia, né? Eu, dentro de casa, eu era visto com uma máscara. Eu, na rua, eu era visto com outra máscara. Mas é isso, nós vamos estar sempre usando máscaras, pessoal. Eu não estou dizendo que a máscara é ruim, a questão é quando eu me cristalizo na máscara. Quando eu não me cristalizo na máscara, eu aprendo a usá-la, a depender como ela seja útil ali naquele momento. Agora, eu preciso entender que eu, certo, não sou jamais aquilo. Digamos, eu estuprei alguém, tá? Eu não sou o estuprador. Aquele fato é abominável, aquele fato é imutável, mas eu, espírito, nos momentos que vão seguindo, tudo não evolui, eu vou de alguma forma mudando. Então, eu não posso me caracterizar como um elemento desse. Eu vou entender que todos esses elementos são máscaras, são elementos de interação. Como a gente vai dizer, naquele abusador tem alguém que também antes foi abusado. Então, o que eu estou descrevendo é que é preciso olhar para identificar-se para além desses elementos e aprender a utilizar-se desses elementos. Porque aí eu sei como poder
fazer aquilo. Agora, por exemplo, empatia não é uma coisa muito legal? A gente tem que ser empático. Os maiores manipuladores são extremamente empáticos. Empático ao ponto de saber o que lhe toca e assim ele sabe como lhe manipular. Então, veja que a empatia pode ser utilizada em várias vertentes. Então, nada é de per si, mas sim o que eu faço a partir dali. Ok, volta.